Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Voz Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos falar sobre um assunto que precisa ser encarado de frente: a relação de Lula com governos autoritários da América Latina e as declarações que estão provocando revolta nas redes sociais. Durante as eleições de 2022, muitos brasileiros afirmaram que foram censurados ou tiveram conteúdos removidos ao tentar falar sobre as antigas alianças políticas de Lula. Agora, sem Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, cresce a expectativa sobre como será o ambiente político e digital nas próximas eleições. O primeiro personagem dessa história é Daniel Ortega, presidente da Nicarágua e aliado histórico de Lula. Ortega é acusado por organizações internacionais e opositores de perseguir adversários, censurar veículos de comunicação e prender integrantes da Igreja Católica. A proximidade entre Lula e Ortega não começou ontem. Existem registros públicos e fotografias dos dois juntos ao longo de várias décadas. E agora uma declaração atribuída ao presidente nicaragüense volta a acender o sinal de alerta sobre o futuro das eleições naquele país. Segundo a interpretação apresentada no vídeo original, Ortega estaria defendendo um sistema político no qual novas eleições deixariam de ocorrer. Caso essa interpretação esteja correta, estamos diante de uma declaração extremamente grave. Não estamos falando apenas de críticas à oposição ou de mudanças nas regras eleitorais, mas da possibilidade de um governante admitir publicamente que não pretende mais permitir uma disputa democrática pelo poder. O mais preocupante é que esse regime mantém uma relação política antiga com Lula e com setores da esquerda brasileira. Mas Daniel Ortega não é o único aliado internacional de Lula citado neste material. O próximo nome é Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Petro já defendeu mudanças profundas na política internacional sobre drogas e costuma fazer discursos duros contra os Estados Unidos e contra lideranças conservadoras. No vídeo original, ele é acusado de tentar desconhecer o resultado de uma eleição colombiana após a derrota do candidato apoiado por seu grupo político. Essa acusação precisa ser analisada com cuidado, mas a declaração exibida levanta uma pergunta inevitável: o resultado das urnas será respeitado mesmo quando a esquerda perde? Observe o discurso e tire sua própria conclusão. O ponto central levantado pelo material é que Petro teria declarado como presidente eleito o candidato apoiado por ele, apesar de o resultado citado pelo comentarista apontar para outro vencedor. Caso o contexto esteja correto, trata-se de uma contradição enorme para quem costuma discursar constantemente em nome da democracia. E é justamente aí que a indignação aumenta. Daniel Ortega, Gustavo Petro e Lula utilizam frequentemente palavras como democracia, soberania e defesa das instituições. Ao mesmo tempo, seus críticos afirmam que esses governos apoiam o controle das redes sociais, a chamada regulamentação das plataformas e medidas que podem limitar a liberdade de expressão. Para a direita, a sensação é clara: quando a esquerda vence, o resultado é chamado de democracia. Quando perde, começam os questionamentos, as mudanças de regra e os ataques contra quem pensa diferente. Meus amigos, aproveite este momento para se inscrever no canal Voz Patriota, ativar o sininho e deixar o seu gostei. Aqui nós continuaremos firmes e fortes, mostrando aquilo que grande parte da imprensa tenta esconder. Agora vamos ao trecho mais importante deste vídeo. No trecho exibido, Lula afirma que uma eleição seria apenas uma vírgula dentro de um sistema democrático e comenta que determinados governos poderiam estar no caminho certo mesmo sem eleições. É uma fala antiga e deve ser analisada dentro de seu contexto histórico completo, mas não deixa de ser uma declaração extremamente preocupante. Afinal, a eleição não é um detalhe descartável. É por meio dela que o povo escolhe quem governa e também retira do poder quem deixou de representar a vontade popular. Quando um político começa a tratar eleições como algo secundário, a sociedade precisa ficar atenta. Democracia sem voto livre, oposição, imprensa independente e liberdade de expressão simplesmente não é democracia. Não importa se o governante é de esquerda ou de direita. Sem alternância de poder, o que existe é concentração de autoridade nas mãos de um grupo que passa a decidir sozinho o futuro de toda
a população. Agora eu quero saber a sua opinião. Por que as antigas relações de Lula com regimes como Cuba e Nicarágua receberam tão pouca atenção durante as eleições de 2022? As redes sociais terão mais liberdade para discutir esses assuntos nas próximas eleições. Escreva aqui nos comentários, inscreva-se no canal Voz Patriota e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Precisamos continuar firmes e fortes, defendendo o direito do povo brasileiro de conhecer os fatos e tirar suas próprias conclusões. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.